Então, é complicado, porque você treina 3, 4 meses, é tensão, é as pessoas vindo te falar coisas que, de repente, não tem nada a ver, e você acaba promovendo a luta, né? Você tem que promover a luta de uma forma. Então, mas quando tem aquele tipo de promoção que tem muito no boxe, até que ponto aquilo é só o marketing, é bolado, é armado pelos dois ou pelos empresários, ou acaba transformando uma luta numa guerra? Não, a luta é luta, né, Fausto? A gente é profissional, a gente entra ali para lutar, acabou, acabou. Se a gente for amigo ou tiver um contato de certa maneira, continua a mesma coisa, mas ali dentro é assim mesmo. Você acha que, então, como com um jogo de futebol, come o pau durante o jogo, acabou, acabou, não pode levar isso para fora do ringue, do octógono ou do campo? Nunca, jamais. Eu não tenho nada contra nenhum dos meus adversários, nada contra o Demian, respeito muito o trabalho dele. Então, peraí. Bom, o Demian está aqui. Que vem aqui o Demian Maia. Nada melhor do que ele ouvir diretamente do glorioso Anderson Silva. Demian, e aí, jornalista paulista que fica metade em São Paulo, metade em Los Angeles. Tua mulher também é jornalista, né? Minha mulher é jornalista, agora a gente está lá morando um pouco lá fora, ela deu uma paradinha, mas trabalhar numa revista aqui também. E você tem filho jornalista já, não? Ainda não, quem sabe ano que vem. Maravilha. Afinal, esse tipo de luta tem muito preparativo antes e tem aquela coisa de promover a luta. No boxe tem muito, no vale tudo tem muito. No futebol é que antigamente tinha mais, hoje os caras têm mais medo. No caso de vocês, houve alguma promoção que acirrou a disputa ou não? Não, acho que promoção é normal, antes da luta se falam coisas, normal o que aconteceu. E ali a gente chegou, lutou, a luta começou um pouco morna, depois começou a esquentar e é isso aí. Não tem o que falar, é isso aí, é o que aconteceu lá. O pessoal viu o que aconteceu. Bom, afinal, você acha que esse tipo de esquema, de tática que você usa, vai fazer parte sempre da sua personalidade e as pessoas têm que aceitar? Ou você sempre acaba revendo o que você faz na vida e no esporte? Então, a gente tem que sempre rever, né? Eu estou sempre aprendendo, estou sempre procurando. Eu acho que o grande lance da vida é você estar sempre aprendendo, né? Com seus erros, com seus acertos. Eu acho que eu estou sempre aqui para falar para os meus fãs, estou sempre aqui para expor as minhas ideias, o que eu penso, o que eu acho. E eu achei que eu lutei bem, fiz o meu jogo, acabou atrapalhando o jogo do Demian. Não podia entrar no jogo dele, porque ele é um especialista no jogo dele, no jiu-jitsu. Apesar de eu treinar jiu-jitsu também, mas não chego nem perto do jiu-jitsu que ele tem. Olha aí, na verdade o Anderson está aqui destacando realmente os pontos fortes do adversário. Então, na verdade, foi uma estratégia que você inventou. Em nenhum momento você queria desrespeitá-lo, pelo que você está falando aqui. Não, nem um pouco. Eu acho que eu não cheguei até aqui como campeão, sendo campeão de 4 eventos diferentes, né, tendo 4 títulos mundiais, desrespeitando ninguém. Muito pelo contrário. Eu acho que o que me trouxe até aqui foi minha humildade. A galera está aqui, tem alguma pergunta? Você, Carla, qual é a pergunta que você tem para o Anderson ou para o Demian? Os astros do UFC, do MMA, agora o Mixed Artes Marciais brasileiros, que são ídolos na América, no Japão. Anderson, você acabou de falar pra gente que é normal acontecer esse tipo de coisa, de brincadeira entre vocês lutadores. Mas essa semana o presidente da UFC deu uma entrevista e falou que se você repetir essas suas atitudes numa próxima luta, ele iria te demitir. Eu queria saber até que ponto é permitido esse tipo de xingamento, enfim, afrontar seu adversário, o que pode e o que não pode realmente. Então, acho que o que não pode é você acertar os órgãos genitais do adversário, você bater na nuca, pisar no adversário no chão. Acho que o resto é válido, né? Desde que você ganhe. E foi o que aconteceu, eu venci, né? Ele pode falar o que ele quiser, ele é o dono do evento. Verdade, ele é o dono do evento. Uma dessa arruma outro dono e faz com outro também. Outra companhia, mas é verdade. Atenção, Roberta. Pergunta para quem da galera aí? Roberta Portela. Eu tô aqui. A minha pergunta é pro Demian. Demian, você se inspirou em alguém para chegar onde você chegou? Se espelhou em alguém para se destacar? Olha, eu vim do jiu-jitsu, então, em primeiro lugar, do jiu-jitsu brasileiro, né, que é uma criação nossa, e eu tenho muito orgulho de representar ele lá fora. Então, a família Gracie, em primeiro lugar, que criou o jiu-jitsu. E
por exemplo, ao Rodrigo Minotauro, que é meu amigo também, eu me inspiro muito nele, ao Vanderlei, aos ídolos brasileiros, são pessoas que eu me inspiro bastante aí quando eu estou lutando. E eu acho que, para mim, né, eles são meus ídolos de verdade. Eu acho que para você ser um ídolo, você tem que ser um ídolo a todo momento. Você é um exemplo para as pessoas, um exemplo pelas suas atitudes em tudo que você faz. E vocês dois deram um belo exemplo hoje aqui de elegância, cavalheirismo, sinceridade. O Brasil, não só o público do Sport TV, do Sansei, mas agora o público brasileiro inteiro está sabendo. Anderson Silva é o campeão mundial, o Demian Maia é um dos maiores astros desse esporte, são ídolos incríveis nos Estados Unidos, no Japão, agora nos Emirados Árabes, e a luta dos dois, entre outras coisas, além do esporte, é justamente para mostrar que isso é um esporte. Quem luta, luta dentro de regra, respeitando o adversário, respeitando o juiz, se preparando. São dois caras preparados. Por isso que tem categoria médio, médio ligeiro, pesado, conforme o tamanho. É muito diferente da galera que sai brigando, né? Não tem relação nenhuma. Hoje em dia a gente sofre muito preconceito já por isso. Hoje isso já mudou. A gente é visto como atleta, então, graças a Deus, passou essa fase já desse preconceito, porque nenhum atleta de verdade está lá brigando na rua, se não existe isso. Maravilha, pelo que o Demian falou, que esse preconceito está acabando, logo, logo vocês serão convidados para fazer publicidade, enfim, para alargar o público de vocês, né, Anderson? Isso já acontece, né? A gente procura fazer bem o nosso trabalho, levar com responsabilidade, né, o nosso treinamento e procurar sempre ter a referência, como o Demian falou, dos nossos grandes campeões aqui, para que a gente possa ter grandes atletas, que a gente possa mudar a imagem do nosso esporte e do nosso país lá fora também, né? A gente é referência para todas as crianças e as crianças têm que ter a gente como referência, né? Eu, o Demian, o Rodrigo, o Minotauro, enfim, todos os outros atletas campeões aí que levam o nome do nosso país para fora. Maravilha, volte sempre aqui. Prazer te conhecer, meu. Obrigado. Prazer, Demian. Volte sempre. Ficaram sócios agora. Eu queria te dar uma camiseta que foi a mesma que eu entrei na luta aí de presente. Opa, eu já tenho um filho lá que já vai levar a sério esse aqui, o garoto. Obrigado, viu, meu? Abraço pra vocês. Saúde. Anderson Silva, o campeão mundial. Demian Maia foi 5 vezes campeão mundial de jiu-jitsu.